Olá, olá! Começando, esse é o primeiro episódio real, oficial do nosso podcast. Aquele episódio anterior foi um episódio especial de estreia, então esse aqui é o que a gente considera mesmo o primeiríssimo episódio. E a gente tá com uma entrevistada muito especial para falar sobre um assunto que parece supérfluo, mas é profundamente profundo. Não é, Rita? Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com uma convidada especialíssima em todos os sentidos, uma mulher maravilhosa, exuberante. Não percam, tá? Então, nós vamos começar a conversar com Fabiana Mendes, consultora de imagem e de estilo, além de tudo isso, além de professora. Vamos Vocês falar sobre tudo acreditam? isso. Como é que é essa história, né? Mas Não é? Como é que é? seja Professora. muito bem-vinda, Fabi. Gente, gratidão pelo convite. Eu tô extremamente honrada, né, de ser a primeira, gente, desse podcast, ser convidada, né, a primeira convidada desse podcast lindo. E gratidão pelo convite. Espero, né, estar aqui para contribuir um pouquinho. Estamos felizes com a sua presença. Eu que tô muito Presença alegre, bonita. Ô, gente, Isso, obrigada. gente, são bons fluidos que nós estamos trazendo pra gente e para todos vocês. Para mim também, gente. Olha, super energia que alta. E você foi escolhida a dedo, Nossa, entendeu? Porque a gente gente. sabe que você vai ter muito a agregar, não só na tua expertise profissional, porque a gente vai chegar lá de falar na questão da consultoria de estilo, Sim. consultoria de imagem, qual a importância disso, né? As pessoas ainda têm uma ideia de que é algo muito supérfluo. Sim. Ah, se preocupar com roupa, com o que eu vou vestir, com Com moda. a imagem. Com a minha imagem. Ah, por favor, qual, né? O que isso influencia? E por isso que eu falei, não é uma coisa supérflua como parece. É muito profundo, mas a gente vai chegar lá. Sim. Para começar, eu queria que você se apresentasse. Falasse quem é Fabiana Mendes. Quem é, né? Então, meu nome é Fabiana Mendes. Sou primeiro, antes de mais nada, mãe, esposa, mulher, né? E minha profissão, né? Porque eu sempre falo que a profissão não somos nós, né? Uhum. Então, mas eu sou de base, né? Sou professora de filosofia e sociologia. Eu amo. Já fiz outras formações também, mas o que eu trabalho mesmo é, né, com a filosofia e sociologia. E sou consultora de imagem, de estilo, formo outros consultores de imagem. Trabalho também com o método só meu, que é de coloração pessoal, né? Então, a gente vai, né, agregando mais valor também a essa consultoria, que para mim assim, hoje tem sido, sabe aquele lugar, assim, que eu me encontro, sabe? Sim. É ali. Apesar de eu me encontrar muito também, né, como professora, eu amo o que eu faço. Uhum. Mas a gente sabe, né, como é que é a educação, né? Então, enfim, tem algumas frustrações, mas a consultoria de imagem é maravilhoso, é muito bom. Ah, eu também acho. Posso falar. Eu ainda Eu já não, passei mas por em isso, eu breve sei. poderei. Vai Isso falar, aí, isso vai aí. falar. Agora, Fabi, você tem um slogan, né, que você sempre fala, e eu acho ele incrível, não só porque eu acredito que ele é verdadeiro, e ele é muito potente, que é o vista-se de si. Né? Você é maravilhosa, você é incrível como você é, e vista-se de si. Hoje eu acredito que você se veste de você mesma e ajuda outras mulheres, obviamente, a vestirem-se de si, mas Sim. foi sempre assim, Fabi? Como é que você chegou aqui? Vai, fala aí. Nossa, gente, foi uma longa caminhada, na verdade, né? Eu sempre digo que imagem pessoal é construção, né? E nós demoramos muito para aprender a importância dessa imagem, porque também é uma ligação histórica, né? Cultural. Então, nós sempre ouvimos dizer assim, o que importa é o nosso interior, né? Nosso interior é que importa, a gente precisa cuidar do nosso exterior, porque o exterior não importa, enfim. Quando, na verdade, eu aprendi que tem que ter uma conexão de quem eu sou com aquilo que eu me mostro ao mundo, a forma como eu me mostro ao mundo. E eu sempre digo que a forma como eu me visto também é uma forma de eu mostrar o amor ao outro também, né? Porque além de eu amar a mim mesma, eu também mostro o amor ao outro, né? Me importo com o outro, sabe? Então eu vejo muito isso através da imagem, mas não foi assim. Aliás, eu sofri muito com a minha imagem por anos, assim, porque eu já passei por fases terríveis, né? Eu já estou no meu segundo casamento, meu primeiro não foi um casamento bom para mim nem para ele. E nesse período eu saí, assim, de 70 quilos a 132 quilos, né? Então eu não me reconhecia mais, sabe? E foi muito sofrido para mim, porque, assim, uma coisa eu sempre tive, é aquela história de cuidar, né, da minha aparência, do jeito que dava, né? E com 132 quilos na época,
né, que tava, isso eu tô falando ali por volta de 2005, mais ou menos, encontrar roupas para plus size era muito complicado. Verdade. E assim, para mim era mais ainda, né, porque eu sou uma mulher alta, né, então eu tenho tudo muito grande, né, então quando a gente tá maior, tá muito maior, né. Sim. Então era muito complicado. Eu lembro que quando eu achava uma roupa, eu comprava todas as cores do mesmo modelo, por exemplo. Porque eu sabia que eu não ia encontrar com tanta facilidade. E eram peças muito caras também. Hoje não, graças a Deus, a coisa mudou, né? Hoje a gente Muito. acha, graças a Deus, em todo lugar, viram que esse nicho é enorme. Então hoje é diferente. Mas naquela época não era muito complicado. E assim, a minha família é uma família maravilhosa, mas é uma família que sim, né? E minha mãe, principalmente, sempre falou muito né, da beleza, mas aquela beleza instituída, né, pela sociedade, né? Aquele padrão, né? Aquele Que tem aquela padrão. beleza que tem um padrão a ser seguido. Exatamente. E aí eu me lembro que era complicado, porque minha mãe sentia até vergonha de mim, sabe? De me ver daquele tamanho. E eu lembro que na família, dependendo da festa da família, falou: olha, eu acho melhor você não ir, né? Porque eu tava realmente muito, muito fora de mim. E assim, era muito complicado, sabe? Eu chorava muito, porque as pessoas, eu chegava na loja para comprar roupa, eu nem entrava, a pessoa já falava: olha, aqui não tem roupa para você. Né? Então, isso eu sofri demais, gente, em todos os sentidos. Então, era motivo de chacota na família, era motivo de chacota fora da família, né? Enfim, eu me lembro que às vezes eu ia para festas, eu não levantava, eu não saía do lugar, gente, sabe? De vergonha. Então, era muito complicado. E, pelo amor de Deus, assim, eu não tô falando hoje, gente, tá? De ser ou não gorda, né? Porque a gorda, a gente tem que falar, né? É gorda, né? E, graças a Deus, hoje a aceitação é muito maior, porque nós temos... Né? Nós Estamos temos... em outra época. Né? E a rede social nos trouxe uma nova visão de respeito mesmo. E naquela época, não. Então, era sempre motivo né? de ser o centro das piadas, né? Na família e fora dela. E engraçado que na minha família, éramos eu e meu irmão. Meu irmão também foi. Então, assim, nós dois fizemos redução, né, de estômago. E outra, na verdade, o pontapé não foi esse. Foi quando eu me vi, assim, num casamento onde nem eu nem meu ex-marido estávamos felizes, todos os dois, né, enfim, naquela coisa, né, que vocês sabem como é. E aí, quando eu decidi separar, sabe quando, assim, Deus muda a sua história? Foi o que aconteceu, literalmente. Então, de um casamento que foi sofrido para os dois, assim, minha vida mudou da água para o vinho, sabe? Em todos os sentidos. Eu fiz mudança geral, né? Como diz. Na forma como eu trabalhava na minha profissão, mesmo sendo já concursada, né? Da secretaria. E aí eu mudei de área total, porque eu fazia um projeto com crianças, né? Né, do primeiro segmento. E aí eu fui para onde eu sempre amei, que era o ensino médio. E aí de lá, assim, né? Depois da separação foi um divisor de águas na minha vida, gente. Aquilo que não estava em nenhum lugar, não estava nada dando certo, sabe? Sim. Deus, assim, virou a chave. Foi um milagre. Eu digo que foi um milagre. Você acha que essa questão do peso é algum reflexo justamente dessa tua desconexão com você mesmo naquela época? Tenho certeza absoluta. Porque, assim, eu sempre digo, Laura, a nossa imagem pessoal, ela reflete exatamente o que nós temos dentro de nós mesmos. Não tem jeito, reflexo. E aqui a gente não tá falando de peso. Não, a gente tá falando mesmo, né? Não é do peso, do padrão, mas querendo ou não, o teu cuidado. Exatamente. Que é exatamente isso, né? O cuidado que eu tenho, ele vem de dentro para fora. Exatamente. E aí, quando eu vejo o que aconteceu naquela época toda, assim, é um caminhar, né? Você sabe, né? Na psicologia eu também fiz, mas eu não exerço a profissão. Mas a gente sabe que nós vamos acumulando emoções, né? Que não são tratadas, porque a gente não aprende a tratar isso. Não. Infelizmente, né, Fabi? Exatamente. Estamos trabalhando para contribuir para que isso mude. O podcast mas tem essa finalidade infelizmente, graças a Deus, gente. Tem muitos adultos analfabetos emocionais. Nossa, né? E assim, por que a gente trata, né, do fígado, do coração, né, de tudo, né, de todos, né, os nossos sistemas, mas não trata do primordial, que é a nossa mente. Exatamente. E a gente carrega, assim, vários traumas e que, pelo amor de Deus, minha mãe, se estiver vendo, mãe, não é a senhora. Eu sei disso, eu amo a senhora demais. E nós erramos, né, também, né, enfim. Claro. Mas você vê que os traumas que vão agregando, né, a gente não cuida, a gente não sara, não cuida, então a gente vai tratando como dá, né? E não trata. Não trata. A gente simplesmente vai empurrando, né? Era o que eu ia dizer, vai empurrando com a barriga. Colocando embaixo do tapete Exatamente. tudo aquilo que tá doendo. No seu caso, no caso da maioria das mulheres,
nós mulheres temos essa tendência, nós simplesmente engolimos as nossas emoções. Exatamente. E foi quando eu vi que eu estava engolindo todas as minhas emoções. Isso, exatamente. E o meu primeiro casamento, eu sou evangélica, né? Então eu fiz tudo direitinho, como mando figurino, né? Enfim, mas hoje eu vejo o quanto foi frustrante, porque eu achava que o casamento era a tábua de salvação, aquilo que ia me jogar para cima. E foi, assim, acho que o período que eu mais apanhei, sabe mesmo? Sofri, assim, em todos os sentidos. Então, quando eu me libertei, você sabe, assim, eu libertou a Fabiana, sabe? A pessoa que estava dentro de mim. E engraçado que eu me casei com 21 anos. E eu me separei com 31. Então, eu passei 10 anos casada. 10 anos casada. Difícil, gente. Porque é tanta coisa para contar que um podcast era pouco. Mas, enfim, aí com 10 anos, eu tava fazendo 31 anos, eu me lembro disso. Na verdade, 30. Eu tava fazendo 30 anos, e aí, sabe que eu acordei no dia do meu aniversário, assim, e aí eu lembro que eu levantei, eu me olhei assim no espelho do meu quarto, e eu olhei pra mim assim, me vi e falei assim, gente, essa não sou eu. Essa não sou eu. Aí eu pensei na hora, gente, eu tô com um homem que eu não amo, num casamento que eu não tô feliz, trabalhando com o que eu não gosto e no corpo que não é o meu. Tudo errado. Sabe, assim, parecia que eu tava totalmente desconexa, sim. sabe? E o meu corpo tava refletindo a minha emoção, a minha imagem tava refletindo aquilo que eu tava vivenciando, os meus olhos, hoje, assim, você vê as fotos antigas, é incrível como o olho da gente é a janela da alma, né? Mostra quem nós somos, né? Sim. E é incrível. E aí nesse dia eu falei, eu vou mudar a minha vida. Mas assim, não foi, né, no dia que aconteceu, não, mas né? Nunca Processo, né? É o processo, tem o processo. E foi um processo bem doloroso, enfim, e aí eu resolvi, né? Primeiro pontapé foi realmente libertar, né, meu ex-marido, que também não estava feliz, e me libertar. Sim. E aí foi quando realmente a Fabiana surgiu, sabe? Mesmo, assim, eu comecei a cuidar mais de mim. E aí eu lembro que logo depois que eu me separei, eu já comecei a fazer uma dieta mais saudável, porque realmente era completamente errado. E quando digo, gente, ser gordo não quer dizer que nós não temos saúde, né? Porque tem muitas pessoas que tá com sobrepeso que têm uma saúde muito melhor do que muitos que estão magrinhos, enfim. Né? Mas o que importa é você ter uma vida, né? Uma dieta saudável, comer coisas saudáveis, sim. né? E que não era o meu caso. Então eu lembro que eu, assim, rapidamente, uns 2 meses, eu já eliminei uns 10 quilos. Eu tava, assim, me achando, né? Quem sai de 132 para 122, né? Nossa, já tava. E foi interessante que, nesse caminhar, eu conheci o meu marido hoje. Eu tava com 1 mês de separada. Nossa, rápido, hein? Ai, meu Deus, 1 mês de separada. E a gente se conheceu, ainda tava gorda, bem obesa. Ainda, e a gente, né, começou a se conhecer, enfim. Mas foi essa construção, sabe? Interessante é que eu não casei com ele logo depois, porque o meu primeiro marido, a gente casou com 1 ano. Esse eu falei, gente, eu vou conhecer, porque eu não quero, Certíssima. né? Exatamente. Saber onde você tá pisando. Saber onde eu tô pisando, né? E nisso eu fiz já a mudança, no outro ano eu já fui pro ensino médio, já mudei. E quando chegou em 2019... eu adquiri uma alergia que na época, hoje eu sei o que era, mas na época eu pensei que fosse só uma alergia, né? Então, eu adquiri alergia e eu tava tomando remédio para emagrecer. Então, o médico virou para mim e falou, olha, corta o remédio, você vai tomar corticoide e para cuidar dessa alergia. A gente acordava com placas imensas, assim, vermelhas, né? E aí foi uma luta muito grande, até descobrir, entre aspas, né? Viu-se que era uma alergia de pele. E hoje eu sei que não era, que já era o lúpus, né? A primeira manifestação do lúpus. E aí eu cortei, e aí eu voltei. Eu já tava assim, com tipo 98 quilos, já tava assim super feliz, né? De 132 para 98. Aí já tinha fui sido um grande progresso. Já. E aí eu já tava voltando. Certamente tu já estava até mais disposta fisicamente, Nossa, né? Porque muito, a questão do sobrepeso muitas vezes traz essa questão mesmo. Que você tem que observar é justamente isso. O quanto eu tenho disposição para fazer o que eu preciso fazer no dia, né? Gente, como é outra coisa, Laura? Eu não tinha filhos. A mobilidade, né? Lembrando que eu nunca até então não tinha filhos, não tinha né? Não tive filhos no primeiro casamento. E eu fiquei impressionada porque eu lembro que eu não caminhava, gente, eu não conseguia caminhar assim 200 metros. Eu já estava fazendo caminhadas longas, sabe, assim, grandes, né? Obrigada. E, enfim, tive que começar a voltar, né, pro corticoide. Fui pro 132 muito rapidamente. Corticoide. E aí foi quando eu virei, né, e falei assim, gente, não tem jeito pra mim. Meu irmão já tinha feito a redução. E eu falei, não vai ter jeito pra mim. Eu vou ter que fazer a redução.
Ah, você fez redução. Aí eu fiz redução já tem 15 anos, Sim. né, hoje. E aí eu fiz a redução de estômago e aí as chaves foram virando, assim, pra mim, Vira. pra mim, Fabiana, né, no meu caso, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. De verdade, a melhor coisa. Eu já tava com Acredito, pressão super. alta, minha pressão já era alta, bem alta. Era o único problema que eu tinha, o restante não, mas, né, a pressão alta sim. E aí eu fiz, e aí, rapidinho, em um ano, eu emagreci 54 quilos. Muito rápido. Muito rápido. E interessante é que esse homem que eu conheci na época que eu estava obesa, ele me acompanhou todo o processo e hoje é meu marido até hoje. Então, ele me conheceu obesa e hoje como eu sou. Ganhou sua confiança super, né? Exatamente, demais. E nós tivemos nosso primeiro filho. Então, assim, nesse caminhar, foi que eu fui me descobrindo quanto imagem mesmo, sabe? Imagem pessoal, né? Sim. E eu passei por várias fases. Várias fases. Então, primeiro que eu descobri um corpo novo, porque é realmente um corpo novo, né? E nessa construção, eu via que estava faltando alguma coisa, sabe? Se eu já estava, óbvio, né? Me sentindo super feliz e tal, mas eu via que faltava aquela imagem da Fabiana, sabe? De você se vestir de si. Exatamente, porque eu estava copiando o que a gente... Porque o que acontece, gente? Ninguém ensina isso pra gente na escola, né? A nossa mãe, ela nos ensina o que ela sabe e que também não sabe, né? Então, E quando que a gente... ensina, porque quando geralmente ensina? as nossas mães não têm nem Não noção disso. A tem nossa noção. geração, né, de um modo geral. Não, As mães não tem, tinham essa preocupação, não tem. tinha. E eu não sei vocês, mas assim, a minha vida, quando pequena, era muito difícil. A gente não tinha roupa, né? Uhum. Assim, né? Uhum. Eu lembro disso, Muito inclusive pouca roupa. eu tive que trabalhar muito isso na psicóloga e tal, né, nas terapias, porque quando eu pude comprar as minhas roupas, eu era extremamente exagerada. Extremamente. Tudo que eu não tive quando era pequena, eu quis ter, né? Eu teria comprado uma vez. Exatamente. É uma coisa, eu ainda trato, tá, gente? Ainda trato. Sou consultora e ainda trato. Vou ser sincera. Mas que eu sou você dessa. sabe- Você exagerada? Sou, É mesmo? sou. Mas você Mas contigo, sabe, né? Porque comigo, não. com as não. clientes você ensina Isso, direitinho. Eu ensino direitinho, né? Ah, Porque eu sou mas dessas. É na nossa maior dor que a É. gente encontra o propósito até para que a gente possa passar para o próximo, né? E Exatamente. aí também as compulsões. A obesidade é uma compulsão. Exato. Aí você troca a compulsão. Você troca a compulsão. Exatamente. Você simplesmente trocou. Só que essa é tratável, É. né? De forma mais amigável. E se você um dia ou outro você extrapolar, não tem problema. Tá lá no guarda-roupa, você que se vire. Eu que me viro pra usar. E Né? o bom é que hoje eu sei Sim. o que combina comigo, gente. Mesmo que eu extrapole na Sim, compra, sim. eu nunca compro aquilo que não combina comigo. Você extrapola com inteligência. Ótimo. Ai, meu Deus. Exatamente. Eu sempre vou Meu usar. ideal, porque... Sempre vou usar. É. Nunca fica parada. Aliás, eu não sou dessas também, não. Eu falo sempre para os meus clientes. Roupa é para usar. Não tem essa ocasião, lógico, eu também não vou vestir um vestido de festa, né, gente? Claro, Óbvio, né? Eu sim. tenho, né? Mas as minhas roupas, tem aquela coisa assim, tirando esses vestidos que são mais suntuosos e que eu repito, gente, sem problema nenhum. Não tem roupa. Essa roupa A é pra ir ali, a roupa B é pra ir pra lá, a roupa C é pra cá. Não, eu vou pra escola, onde eu trabalho, inclusive eu faço questão de ir muito Essa bem era uma arrumada. pergunta que eu ia fazer. Você vai arrumada pra escola? Vou. Como você vai para a escola, Fabi? Porque eu ia te perguntar isso porque tem as outras professoras e tem as adolescentes. Sim. Que geralmente nessa fase elas Sim. estão bem livres de vaidade, né? Ou algumas se descobrindo, né? Mas a maioria delas nesse período estão bem despojadas. A maior, assim, até que, sabe, é porque como eu já trabalho com ensino médio, Sim. então eu pego ali alunos entre 15 e 16, que já é o Sim. segundo ano, eu pego segundos e terceiros, né? Sim. 15, 16 e até 19 anos a gente tem, sabe? E as meninas, no geral, é como você falou, já estão muito atentas à questão, né, de se amar, enfim, de se vestir, de usar uma maquiagem, a maioria. Algumas, elas estão ainda, né, Sim, nessa vibe. nessa vibe mais desconstruída mesmo. Sim. Mas a maioria já estão. E eu acho muito engraçado que tanto elas quanto os meninos, eles elogiam muito. E outra, você acaba sendo uma referência para elas. Exatamente. Porque eu acho assim, Laura, assim, o fato de eu trabalhar com escola pública, com aluno, não me furta de estar vestida para eles também. Porque eu me Claro. visto para mim primeiro, gente. Sim. Sempre. Se Sim. vestir para você, eu me visto para mim. Então, eu tenho prazer de levantar, até os meninos falavam, professora, eu tava dando aula e um menino falou assim para mim, parou, falou, professora, o Kennedy, se estiver vendo, tá, Kennedy. Aí ele falou, parou, tava explicando, falou, professora, levantou a mão. Aí eu falei, oi, pensei que ele ia perguntar alguma coisa sobre matéria, né? Pô, tô dando aula de filosofia, né? E eles adoram.
Ele, professora, eu falei, oi, Candice, pode falar. Ele falou assim, professora, só uma pergunta. Eu falei, pode falar. Ele, com que horas a senhora acorda pra se arrumar? Pra ficar desse jeito na escola. Gente, olha a pergunta dele. Foi. No primeiro horário, eu tava explicando toda, né, enfim, empolgadíssima, né? Aí ele para com essa. E aí eu falei, gente, é tão incrível que, assim, make, eu faço 5 minutos, bem rapidinho, né? Eu já sei mais ou menos a roupa que eu vou. E também... É porque é treino, né? É. Quanto mais você faz, mais ágil fica esse processo. Sim. Até a questão de se vestir mesmo, Com de você certeza. olhar as tuas peças e pensar nas possíveis combinações e tudo mais. Enquanto eu falo, quando nós nos conhecemos e nos vestimos de nós mesmos, tudo que tá no guarda-roupa vai comunicar quem eu sou. É óbvio que a gente tem que ter estratégia do que eu quero comunicar no dia. Então, por exemplo, se eu tenho um dia que eu preciso que eles prestem mais atenção em mim, eu vou colocar um batom mais escuro, né? Vou colocar uma roupa, né, que não tenha tanto contraste, porque eu quero que eles prestem atenção no que eu tô falando. Então, tem tudo isso, né? Agora, o dia que eu tô mais descontraída, que a gente vai ter um debate, alguma coisa, aí eu já coloco uma roupa mais, sabe, que chama atenção, um lima, um laranja com preto, sabe? É óbvio que é com estratégia, né? Mas assim, eu não tenho aquela coisa de passar horas me arrumando mesmo, porque eu tenho um menino de 10 anos, gente. 11 agora. Tem nem tempo, né? Não tenho. E ele sai comigo, gente. Então, eu trabalho de manhã e ele estuda de manhã. Então, Aham. de manhã, além de eu me arrumar, e 7h15 eu tenho que estar na sala de aula, eu tô arrumando ele também, né? Porque você sabe como é que é menino, né? Sim. Vocês sabem, né? Então, Deus, só Deus. Então, você arrumou o lanche pra ele, arruma, né? Coloca dentro do banheiro, vai se arrumar, vai arrumar a cama, corre aí, né? Então, é muito tempo. Quando ele muito sai, tempo, eu sim. acabo de me arrumar e já saio, porque 7h15 eu tenho que estar na escola. Então, não dá tempo, sabe? Então, se você não sabe, você, né, tipo, não vai perder esse tempo, Não vai perder. né? Então, mas pra mim é super, já tá conectado com quem eu sou mesmo, sabe? Foi assim que a consultoria de imagem, consultoria de estilo entrou na tua vida? Quando você se viu, tô emagrecendo, né? Tô vendo uma nova Fabi, como não, foi? demorou. Como foi esse Aliás, processo? eu já tinha tido o Álvaro, porque eu engravidei do Álvaro, eu tava com 2 meses de casada. Olha aí, ela já tinha tido o Álvaro. Já era mãe. Eu amo, tá, gente? Quando a gente tem as descobertas depois que a gente é mãe. Porque eu também só me vi psicóloga depois de mãe. Tá vendo? É isso mesmo, Tudo a eu me vi ver. consultora depois de mãe. E você sabe quem me despertou? Uma amiga da escola. Porque eu sempre, como eu disse pra você, sempre gostei de me vestir, né? E mesmo gorda, eu procurava, né? Eu lembro que as minhas primas falavam, Fabiana, né? Mesmo gorda, sempre se vestiu bem. Todas as minhas amigas a mesma coisa. Mas era... Deus sabe, gente, como é que era naquela época, né? Enfim. E aí, minhas amigas... Fui emagrecendo, né? Então, a gente vai mudando o corpo, né? As roupas, óbvio, né? Aí tem aquela época que você quer mostrar o corpo, né? Então, você usa tudo colado. Tem essa fase. Passa tão rápido, gente. A gente tem que aproveitar. Passa muito. É porque você percebe que não é aquilo que você, sabe? Não é bem isso. Sim, mas é muito boa essa Né, época, mas é né? bom. Eu só me lembro dessa época quando eu era adolescente. Assim, tipo, alguns poucos anos da adolescência que eu lembro que... Sabe? Na minha época de adolescente, meu pai e minha mãe eram tão rígidos que não deixava de jeito nenhum. Eu também Primeiro fui que eu não depois de casada. eu não tive essa coisa não, tá, gente? Ter roupa assim, não. Era muito difícil. Então, era, né, mais básica e tal. Mas aí foi quando depois que eu, né, emagreci tudo que eu falei, agora vesti, né, aquilo. Eu vestia uns vestidos colados. Gente, só tinha isso no meu guarda-roupa, juro pra você. Também tive essa fase, Fabi. Nossa. Me identifico super. Passou. Exatamente. Passou. E aí você pensa uma pessoa que perdeu 54 quilos, mas como, assim, eu fiz um trabalho psicológico muito grande, assim, pra eu entender que a cirurgia bariátrica não é solução de problema, não é milagre. Exatamente. Não é milagre. Se você não mudar aqui, não vai voltar muda, tudo de novo. vai e volta e Ela mesmo. contribui muito, né? Ela Mas ajuda você demais. precisa trabalhar mente. E aí, assim, eu sei que eu tinha uma compulsão, né? Óbvio, né? Não, é uma doença, a gente sabe disso, né? E eu sabia que eu tinha que tratar. Então, eu já fui pro psicólogo, logo depois eu já fui pra academia. Então, eu sempre tive essa vida, né? Enfim, realmente tive essa mudança, né? E aí, logo depois que eu tive o Álvaro, 1 ano depois eu fui fazer retirar a remoção de peles, porque até então eu não tinha feito. Esperei ter o Álvaro e fiz a primeira remoção. Tive que fazer 2, de tantas peles que eu tinha. Então, eu fiz 2 remoções e bem sofridas. A segunda, então, gente de Deus. Nossa, só Deus sabe, tanto que foi sofrido. Imagina. E aí foi quando eu fui, né, fui vestindo aquelas roupas todas coladas, mas chega uma época que você olhava e você ficava, não sou eu, ainda não sou eu, tá faltando alguma coisa. Era loira, de cabelo liso, era outra pessoa. Sim. Não, quando você vê a foto da Fabi, eu já vi fotos da Fabi antigamente, assim, você diz, é a mesma pessoa, As pessoas falam- cabelo liso. Liso, né? chapado, lisão. lisérrimo, bem liso. E geralmente era de como é que se fala? Chanel. Chanel.
né? Mas era sempre assim, um Chanel diferente, de bico, atrás mais curtinho, ou então já foi bem longa também. Já com estilo também, né? Sempre eu Seu gostava. estilo. Mas bem loira. Bem Sim. loira. E aí, minhas amigas sempre me chamavam pra poder sair pra comprar roupa com elas. Sempre. Fabiana, me ajuda. Fabiana tem estilo. Fabiana não sei o quê. Mas eu nunca tinha feito. Eu sabia que eu tinha, né, esse dom. Mas você não tinha técnica. Não tinha técnica, não tinha ciência. Porque é uma ciência, gente. É uma ciência e é profunda, tá? Não é... Né? Sim, é um estudo de personalidade. Exato, muito. Né? E aí, como eu já sempre gostei dessa história de autoconhecimento, por causa da psicologia, enfim... Eu amo a parte de temperamentos, sabe? Essa coisa mais... Fabiana, você estudou muito, né? É. Você é professora de sociologia, filosofia, história cursou também. Psicologia, história. Pós-graduadas umas 6 vezes. Que maravilha. E eu tô com Ave um doutorado Maria. trancado, que eu acho que eu não vou abrir nunca mais a mente. Porque eu não quero nada com educação. Assim, Sim. nesse viés... Nesse sentido, não. Que prende muito, né? Não, muita não dedicação. Quero. Não, muita dedicação. E a gente sabe que... Eu não digo nem retorno financeiro, mas é o retorno da educação mesmo. Ela te suga muito e, né, enfim, as pessoas não dão tanto valor. Sim. E na verdade você tem que olhar, assim, ter o título por ter o título. Pra quê? Pra quê? Porque realmente não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você vai um pouquinho ali e pronto, tá o doutorado aqui. Não. Então tem que ver se isso encaixa na tua visão de vida nesse momento, né? Então realmente Hoje tem que não olhar mais. com carinho. Né? Quando eu comecei, até que tinha, sabe, assim, né? Mas hoje não mais. Eu me lembro até do meu marido, que eu digo pra você, gente, assim, meu marido foi um... Ó, fica se achando se você vê isso aqui, você fica se achando, não, tá? Mas ele foi assim, Deus me abençoou muito com um cara que me ajudou demais. Porque quando ele me conheceu ainda obesa, mas não era só isso. Ainda tinha muito resquício do outro casamento, então eram dívidas, gente, era tanta coisa, tanto problema, que vocês não têm noção. E ele foi aquele cara que me ajudou. Qual é o nome dele, Cada Fabiana? parte, assim, Lito. Lito Água, é o nome dele. Sim. O Lito me ajudou, assim, ele fez questão de namorando ainda, não tinha nada, assim, né? Sério, enfim. Sério já, né? Mas não, né, profundo como, né? E aí ele foi me ajudando, gente, ele foi me ajudando em tudo. Sabe? Incrível, assim, tudo. Um anjo, foi, né? Um anjo mesmo, sabe? Ele foi daquele cara que, nossa... colocou realmente minha vida no lugar, sabe? Assim, Ele foi dando dicas no namoro do companheirismo. Ele né, é que muito ele companheiro. teria. E, inclusive, foi ele, a pessoa... As meninas sempre me falam, tenho amigas, assim, maravilhosas, gente, irmãs, né? E elas sempre me diziam também, Fabi, vai fazer, não sei o que, faz alguma coisa nessa área, mas elas falam de moda. E aí, quem faz filosofia, gente, é um parto, né? Porque a filosofia é algo muito acadêmico, né? Aquela coisa, né? Muito, E aí eu lembro muito quando intelectual. Isso. Eu sempre fui aquela que destoava da filosofia, né? Porque quando eu chegava, eu estava sempre muito arrumada. Porque a moda, Fabiana, moda é futilidade. Moda, Fabiana, não sei o que, moda... E aí a gente começa com esse grande erro. Então você também tinha esse preconceito? Não, assim, não é que eu tinha. Eu sempre amei moda. Eu sempre fui aquela pessoa, aquela menina que gostava de ver revistas de moda. Sim. Sabe? Apesar de não ter, gente, né, o dinheiro para comprar moda, mas eu sempre gostava, assim, de ver. E não era moda que eu digo de passarela, né? Mas era a roupa, né? Porque eu sabia, gente, assim, sabe quando já tem alguma coisa que te mostra sem saber que a roupa é, sim, uma ferramenta de expressão. Eu sabia que as pessoas se expressavam, né? Sim, as pessoas que são marxistas só usam preto, não usam estampa. Exatamente. Estão querendo passar algum tipo de informação. Exatamente, e tem. Né? Porque o que acontece? Quando a gente vai ver no decorrer da história, e eu tô falando da história mesmo, né? Da humanidade... somente as pessoas que tinham condições financeiras é que se vestiam bem. Exatamente. Tanto é que as pessoas eram reconhecidas na nobreza, aí eu tô falando do período do feudalismo, enfim, séculos 17, 18, né, Idade Média, as pessoas eram reconhecidas pela roupagem. Sim. E aí a gente tem a classe... Até hoje, né, Fabi? Se a gente for... Não tem como, continua. E era isso que eu ia falar. Então você vê que isso é uma ideia que realmente ela vem de uma espécie de um inconsciente coletivo, como várias outras crenças que a gente tem enraizadas ali. E aí, vem desde essa época. Se vestir bem é pra quem pode, pra quem tem dinheiro. Exatamente. Né, pra quem tem tempo, dinheiro e tudo mais pra investir nisso. E não é. Não é. E a hoje sociedade... Em dia, então, não, né? Hoje não mais, gente. Hoje tá quem muito quiser, gente, se vestir bem, vai na feira. Sabe? Se você souber quem você é e tendo bom gosto e olhando direitinho, você vai se vestir em qualquer lugar. Essa é a questão, saber quem você é.
Porque aí você vai e não gasta muito Isso. e sai maravilhosa. maravilhosa. Não, e até porque a gente vai entrar nesse assunto para esmiuçar mais essa questão, mas o se vestir bem não é vestir o que fica bom pro outro. Não. Exatamente. Não. Se eu visto uma peça, por mais incrível que ela seja, por mais maravilhosa que ela seja, mas cara, ela não. né? Por mais cara que ela seja, por mais. Como é que a gente fala? O caimento. Né? Por mais que ela seja muito bem feita. Mas né? se ela não Enfim. fala com quem eu realmente sou, eu não me sinto confortável usando aquela peça, ela não vai ter o mesmo brilho que ela teria numa pessoa que tem aquele estilo pra usar aquela peça. Tem uma pessoa que eu Então- amo, que vocês sabem, né? Que é o Fernando, ele é meu parceiro, a gente Sim. trabalha muito junto. E ele foi um dos meus mentores, ele foi meu primeiro professor de estilo, tá? Foi ele, né? Legal. E depois a gente virou assim, Estão amiga Aí irmão. hoje você é sócia dele. É, Ai, nós que trabalhamos chique, juntos. show. E eles têm uma frase que eu carrego pra mim. Você precisa carregar o seu look. Mas quando a gente fala de carregar o seu look, é de saber que esse look realmente mostra quem você é. E aí, Isso. quando isso acontece, a gente não fica com essa história de ficar puxando um lado, puxando o outro, achar que tá feio. E se o outro não Isso. gosta, isso é um problema do outro, porque o gosto dele não é o meu. Exatamente. Sabe? E o que ele pensa é completamente diferente do que eu penso. Você entende? E muitas vezes a gente deixa de vestir por isso. E isso é uma construção histórica também. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente vem ali do feudalismo, né? Que aí tá entrando uma classe de burgueses, que eram aqueles comerciantes da época. O que eles queriam para poder se tornar nobres? Além de comprar o título de nobreza, era vestir-se como nobre. Exatamente. Entendeu? Eles queriam vestir como nobre. E aí a nobreza, o que ela fazia? Ela rapidamente mudava os seus trajes para que aquela burguesia não conseguisse alcançar. Só que eles esqueceram que eles tinham realmente o capital, né? Então, enfim, depois vem as revoluções, que vocês sabem, né? Derrubam ali essa nobreza. E hoje, até hoje, o capitalismo tá aí, né? Então, Sim. enfim. Mas a roupa continua sendo esse sinônimo de poder. Entende? E aí, o que a gente aprende no nosso subconsciente? Que nós, enquanto pobres mortais, que não somos da classe mais nobre, não temos o direito de nos vestirmos bem. E isso é o maior Cultural, né? erro cultural que nós temos. Sim. E aí eu vou te falar com relação aos marxistas, né, os Sim. progressistas, que é um dos maiores erros, às vezes, justamente das pessoas não acreditarem tanto neles e ter ascendido à extrema-direita, enfim, são outras questões, mas uma delas é a imagem. Sim. Por quê? Porque a gente tem uma imagem de pessoas que têm mais dinheiro, né, que são conectadas, e não adianta, gente, vida política, ela também tá na nossa Em vida, tudo, né? tá em tudo. Em Exatamente. E aí, como é que eles se vestem? Eles se vestem bem. E todo mundo, gente, o belo, ele atrai todo mundo. Não adianta, o belo, ele atrai todo mundo. E aí, o que acontece? Se nós somos atraídos pelo belo, porque só uma classe, entre aspas, dominante, tem o direito de se vestir bem. E quando eu digo bem, gente, não é conectada à marca. Pelo amor de Deus, tem nada a ver com marca. Você pode se vestir de Dior, de Chanel, dos pés à cabeça, e não ser elegante de jeito nenhum. Não ter elegância nenhuma. Entende? Porque isso é conectado à minha alma, à Aliás, minha a gente não essência. precisa nem ser um especialista para perceber isso. Não A é? pessoa, teoricamente, está super bem vestida, mas você vê que ela não está. Você não olha para ela e diz: caraca, Parece que não lindo, está que legal. adequada, né? Parece que ela É. não está ali, É porque né? ela não tá ali. Entende? Então ela pode se vestir, gente, das marcas mais caras. E você pode ver uma pessoa que tá se vestindo de feira e você nem vai reconhecer. Ah, sim. Entendeu? Verdade. Por quê? Porque não é só a roupa que eu visto. É a essência que tem ali por detrás daquela roupa. É verdade. Porque quem faz a roupa, não é a roupa que faz a pessoa, é a pessoa que faz a roupa. Total. Entendeu? Total. Então eu não preciso estar vestida de Chanel, de Dior, de Versace, ou seja lá, das marcas mais caras que você conheça. E aí é que tá o nosso erro. Às vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, aquela pessoa linda, né? Nossa, deve ser muito rica, ou deve gastar uma grana horrorosa com roupa. E não é assim. Não é assim. E aí é esse erro que está no inconsciente das pessoas, de achar que a imagem não importa. Né? Eu falo assim que o conteúdo e a forma, elas precisam estar conectadas. Porque quando eu vou no mercado, eu não vou pegar a caixinha de leite mais amassada. Claro que Você não. vai pegar? Não pega. Você vai pegar aquela latinha que tá enferrujada e tá amassada? Nunca. Você vai pegar a banana que tá com com a casca toda preta, toda cheia de... Não, Sim. você não vai. Você... Por que a gente faz isso com a Por gente, que né? que a gente faz isso com a gente? Verdade. Essa é Entendeu? uma questão. E eu sempre coloco assim, a mesma roupa que você saiu para comprar, totalmente desconecta, porque, enfim, não sei, né, que você comprou ali, é o mesmo dinheiro que você vai gastar para comprar aquela que comunica quem você é.
Mas, aí que tá, as pessoas elas não se conhecem, porque o ato de se conhecer não é só o interno, o externo também precisa me conhecer. Então, às vezes a pessoa ainda não conhece o seu tipo de cabelo, ela não conhece o seu tipo de rosto, ela não conhece o formato do seu corpo, quais são as proporções dela, qual é o tipo de corpo, mas aí não é só a ampulheta, né? Não, é o seu corpo no geral, né? De frente, de trás, de costas. Sabe, o que que você tem de mais belo, o que que você não tem de mais belo. O que você tem que valorizar, E né? O que você pode tem que ocultar, disfarçar né, um pouquinho. que você pode ocultar. Exatamente. E mais ainda, eu preciso saber quais são os traumas que eu tenho e que eu reflito na minha imagem. Muito. E esses traumas, gente, quando a gente não começar a trabalhar, porque a gente tem uma construção histórica também, né? Que aí vem pós Segunda Guerra Mundial, de que a mulher magra é a mulher bela. Agora eles não sabem da história para isso ter chegado até aqui, né? Sim. Porque na época da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente tem um histórico ali de escassez total. Né? Uma escassez mundial. Então, naquele momento ali, os tecidos, as tramas, tudo era muito difícil de se conseguir. Então, o que a moda fez naquela época? Ela teve que fazer um ajuste. Ela falou, cara, eu não posso fazer uma roupa com 2 metros de tecido, então eu vou fazer roupas menores. E quem é que vestia roupas menores? Mulheres magras. Então, eram elas que iam para passarela. Eram favoritas, né? Eram privilegiadas. Elas iam para passarela, por quê? Porque eles não tinham quantidade de tecido suficiente para poder fazer uma coleção. Você fala isso, Fabi, porque essas explicações quebram. É. Quebram tabu, quebram ideologias. As pessoas, eu pelo menos sou uma pessoa assim, eu só consigo me adequar a alguma coisa se eu souber o porquê. E se isso fizer sentido para mim. Exatamente. Eu acho que a maioria das pessoas são assim, né, Laura? E deveria ser, né? Eu acredito muito o conhecimento liberta em todos, né? Todos os sentidos. Todos os sentidos, né? E aí, naquela época, tinha, assim, uma explicação para mulher, para aquela passarela ter mulheres magras, esbeltíssimas, porque realmente era um período de escassez, Sim. então não tinha tanto tecido para poder fazer uma roupa tão cara, porque, né, naquela época a gente tá falando de Chanel, enfim, né, de marcas caríssimas, e a roupa ainda era um item muito caro, né? E aí, mas só que essa passarela ela não muda. Ela permanece. Sim. Você entende? Então, assim, aquele culto à magreza, aquele culto a mulheres magras, aquele culto a mulheres, né? Que Virou não um padrão. somos nós, porque se a grande maioria da população brasileira, e eu tô dizendo brasileira, mas se for geral, se a gente for pro mundo, ela não é magra. Pelo Claro que contrário, ela é obesa. São de pessoas fora dos padrões totais. E tem países com um nível de obesidade infinitamente maior que aqui no Brasil. Muito. Inclusive os Estados Unidos, Sim. né? Que é assim, né? Aquela coisa que todo mundo quer copiar, né? Por ser, entre aspas, ainda, porque eu já não acho que não é mais a potência, Sim. né? Mas se você for olhar os Estados Unidos, para quem conhece, quando eu conheci, eu fiquei impressionada. A maioria da população americana é obesa. Você entende? Sim. Então, assim, e a gente ainda vem de filmes e novelas, aquela mulher, aquele corpo lindo, esbelto, né? Não tô dizendo que não é, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas não é só isso. Não. Não é Não só é isso. E é muito louco, porque realmente ainda hoje, tudo bem que muita coisa já melhorou, mas ainda hoje se tem essa imagem. Né, de que você tem que estar sem celulite, sem estria, barriga chapada. Esses dias estava tendo até um burburinho por conta lá da Sem Ingrid ruga. Guimarães. A gente não pode envelhecer, né? Não. Não sei se vocês viram, a Ingrid Guimarães até, ela eu vi. postou, né, alguma coisa no perfil dela porque uma revista tirou foto dela de biquíni. E aí tem a questão, tem a questão da idade, porque ela questionou justamente isso. Acho que ela tem 50 e poucos. Acho que ela tá com 50 e algumas coisas, mas assim, ela mostrou que quando são mulheres mais velhas, sempre se coloca a idade. E ela até trouxe fotos de meninas mais novas. Então, quando a mulher tem, e aí falando de mulher, né? Quando a mulher tem 20 e tantos anos, até 30 anos, beleza, só mostra lá, desfila corpão na praia, beleza. Quando é uma mulher mais velha, antes de qualquer coisa tem a idade. Aos 50, fulana esbanja boa forma. Exatamente. Aos 50 anos, blá, blá, blá. Com mais de 50 anos, tal. E aí, ela falou uma coisa muito interessante, que é por isso que eu comecei a comentar aqui, que ela falou, esse tipo de matéria só reforça o culto à magreza. Exatamente. Que, querendo ou não, é o que a gente vê. Exatamente. E outra, Né? gente, tem tantas coisas conectadas a isso, porque tem que se saber, né? Por exemplo, a estrutura, porque quando a gente vai estudar o tipo de corpo, né? E aí eu já tô falando de fisiognomonia, né? Enfim, de coisas muito mais,
né, complexas, mas de estrutura mesmo, cada ser humano tem sua estrutura. Sim. Então, a estrutura dela possivelmente seja de uma mulher que vai ser sempre magra. Sim, e tem uma né? outra estrutura que já é ao contrário. Pra você ser magra, cara, você tem que fazer um sacrifício muito Pronto. grande. Mata um leão. E aí a O gente leão vai mordia. e aí a gente vai de novo nessa preocupação de eu querer me adequar a qualquer padrão que seja. Pronto. É sobre Quando eu tiro isso. o olhar de mim, aí ferrou tudo, cara. Porque E o é isso que nosso- acontece. Esse é o nosso problema, Laura. E outra dica que eu sempre dou para as minhas clientes, para as pessoas que me seguem também, é parar com essa história de seguir pessoas que não se assemelham com você. Porque o que a gente faz? A gente tem mania de seguir a beldade, né? Então, a mulher magra, né? A mulher seca, um corpo completamente diferente de mim. Aí você começa a se inspirar, porque você começa a seguir. Inevitável, Não é é? Aí inevitável, você começa é. a se inspirar. E aí você começa a querer vestir igual aquela pessoa. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Verdade. Sabe? O Super meu corpo verdade. não é igual ao seu, que não é igual ao seu, que não é igual de ninguém, porque o meu corpo é único, o seu é único, dela é único. Então, enquanto nós não entendermos isso, a gente vai ficar nessa celeuma de lutar pra ser quem nós nunca seremos. Uhum. E foi sobre isso, porque eu sempre, a minha vida inteira, fui obrigada a querer me encaixar em padrões que não eram meus. Uma beleza que não era minha, sabe? Essa história, assim, pelo amor de Deus, volto a dizer, tá, gente? Eu não tô falando que cabelo cacheado ou cabelo liso seja ruim ou não. Eu tenho que estar em você. E A questão é porque tu usa. Sim. Por exemplo, a minha vida inteira, eu lutei contra o meu corpo e contra os meus cachos. A minha vida inteira. Porque pra mim, cabelo bonito era o cabelo liso. Mas era o que a sociedade nos dizia. Não era? Né? Eu lembro da minha família falar que cabelo bom era cabelo liso. Não, é. Sim. Até hoje falam. Até hoje. Cabelo bom. Cabelo bom. Cabelo, nossa, ruim. Exatamente. E Ruim o que não. é o meu cabelo é ruim? Porque o cabelo de É fulano, o ótimo. que é ser ruim? Tá na nossa Não cabeça, é? Tá ele na é minha ótimo. cabeça. Nossa Sou eu. moldura, né? É minha moldura. E é inacreditável que toda mulher que eu conheço, gente, de verdade, eu ainda não passei por nenhuma mulher, gente, que passou pela transição e ficou feia. Ah, eu passei, mas eu ainda uso a escova. Eu vou conseguir. Não, mas é um Passei processo, pela transição. tá vendo? Você já passou, Já você já passei. tá... E Já não tô é. cacheada natural. Exatamente. E não é obrigatório, não é uma Não coisa. é Ai, você obrigatório. tem que ter o teu cabelo Não, natural, senão não. você não é uma pessoa De jeito com nenhum. autoestima saudável. Não, 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 foi o que eu jeito falei. nenhum. Por que você usa o cabelo Por quê? como você usa? Isso. Essa é a pergunta que a gente tem que se essa é a fazer. pergunta. Ah, eu uso porque, Exatamente. nossa, eu gosto, eu me sinto bem assim. É mais fácil pra tratar. Quando todas as né? respostas estão, é porque eu, tá beleza. O problema é porque E é uma ele ou ela. construção isso, É um- sabe? sim. E o meu processo de transição não foi um processo normal. Não foi porque eu quis, foi porque eu precisei. Porque eu me lembro que, inclusive, foi um dos pontapé para eu descobrir o lúpus, né? Porque eu tenho uma doença autoimune, que é o lúpus, eritematoso sistêmico, e o lúpus é uma doença grave. Então, se você não cuida, você morre, né? Só que para eu descobrir, é uma celeuma, né? Então, foram anos. Então, eu falei para vocês da alergia, que depois eu fiquei sabendo que já era manifestação do lúpus. Isso foi em 2008. E aí ela adormeceu, porque eu tava tomando corticoide. Corticoide faz isso, eu não sabia, né? Porque não é todo médico que descobre, é só um reumatologista. Então, em 2009 eu tive a primeira crise, me casei, tive filho, não tive problema nenhum, nunca reapareceu, enfim. Só foi reaparecer em 2019. Nossa, muito tempo. 2019. Só que ela começou a manifestar em 2017. Sim. Que foi quando eu tive a primeira leucopenia, né? Que é quando os seus leucócitos caem, né? Então, não, mas você pode ter tido uma gripe. E aí foi, né? Nessa história pode ter uma gripe, enfim, né? Eu só fui descobrir em 2019. Mas por que eu passei pela transição? Porque eu cheguei e vi que eu precisava parar. A médica hematologista virou pra mim e falou assim, olha, você faz progressiva? Aí eu falei, faço progressiva. Aí ele olhou, faz progressiva, faço. Meu cabelo liso, assim, não dava uma onda. Chapadinho. Mas por quê? Porque eu fazia progressiva de 15 em 15 dias. Nossa. Eu não se dava uma ondinha, gente, na minha franja, eu tinha que fazer progressiva. Então aí ele virou pra mim e falou, você é louca? Uma alta carga de química, Sim. vai pra sua medula, então pode alterar, não sei o que, tal. E aí eu virei e falei, bom, ele falou, olha, você vai ter que ficar 3 meses sem fazer. E quando começou 3 meses sem fazer, a minha A raiz já raiz- tinha 2, 3 dedos, Ainda né? mais porque o cabelo habitua também com aquele processo, né? E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Em 2019, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou passar pela transição. E olha que eu sempre falei que eu jamais passaria pela transição, que eu não teria tempo pra isso, que eu não queria e que loiro era a minha cor, quero.
Loira era a minha cor loira era a minha cor, foi ótimo. Era a minha cor que Deus tinha errado. Ele falava assim, Deus errou. Nossa. 2 vezes. Evangélica falando isso? Misericórdia, Senhor. Aí Deus errou 2 vezes. Olha, o Ítalo vai colocar café pra mim, gente. Vocês vão ver aqui, mas Muito aqui não obrigada, vai ver não, Ítalo. tá? Obrigada, Ítalo. Aproveitar. Obrigada. E aí, eu peguei e comecei a passar pela transição. E eu falava assim, olha, Deus errou 2 vezes comigo. Né? Na minha estrutura de cabelo e na cor do meu cabelo. Mas eu já consertei. Não tem problema. Né? Eu sei mais do que Deus. Eu sei mais do que misericórdia, Jesus. Aí Todo eu falei mundo tem assim, medo. aí eu falei, né? E eu me lembro que o Fernando foi a primeira pessoa que virou pra mim e falou assim, Fabi, assim, você sabe que esse cabelo seu, você vai precisar dar uma mudada. Foi quando eu respondi isso pra ele. E quando eu me descobri, né, enfim, que eu tava com problema de leucopenia e que a médica falou, que eu comecei a passar pela transição, foi muito dolorido, gente. É doloroso, porque assim, eu me peguei fazendo o que eu sempre lutei minha vida inteira. Como você faz filosofia e sociologia, você desprende de muita coisa, né? Sim. E você aprende muita coisa também. Exatamente. E aí eu me vi que eu me vi presa a padrões pré-estabelecidos. Por quê? Porque eu tinha a convicção que eu não fazia o cabelo liso pra mim. Eu fazia o cabelo liso pela sociedade, pela cobrança social, porque o cabelo bom era o cabelo liso. E aí eu falei, cara, eu preciso quebrar esse mito. Existe alguma coisa aí que era uma das coisas que eu precisava curar. E eu comecei a passar pela transição em 2017. Quando chegou 2019, já estava transicionada, como diz, né? Meu cabelo já estava cacheado. E aí, como é que foi esse processo? Porque eu sei que, assim, eu não cortei meu cabelo de uma vez. Fui cortando aos pouquinhos. 2 dedinhos para poder voltar aos cachos. Sim. E até hoje eles não estão lá essas coisas, porque toda hora eu passo chapa também, né? Não, e uma vez eu ouvi, perdão te interromper, mas uma vez eu ouvi ela é cabeleireira e ela faz tipo consultoria ela estuda, eu não sei o nome que é, mas ela estuda lá a estrutura do fio e tal. E ela diz que quando você faz muita química, isso muda a estrutura do fio. Você tem muita gente, né, que tem a mania de prender o cabelo muito apertado. Isso muda a estrutura na raiz. Exatamente. Então, e olha só. Mesmo você não tendo química, ele vai ficar diferente do que ele estaria. E então quando acontece isso mesmo. A primeira vez que eu É muito difícil esse período. Esse período é horrível. Não fica nada, fica bom. E eu me lembro que eu decidi na minha mente, assim, sabe, comigo mesmo, falei, não vou mais fazer escova no meu cabelo. Não vou, ainda tava loira. Não vou fazer mais escova no cabelo. Então, tem umas fotos minhas, quem quiser ver, e posso só descer as barrinhas lá do Instagram. Eu vou olhar. Que eu lembro que eu usava ele amassado, parecia escova amassada. Eu fazia muito isso Você também. sabe, né? Que não fica bonito. No outro dia não tem nada, Sim, né? Então, você tem que molhar todos os dias. Exatamente. Mas eu falei, não vou mais passar nem prancha, nem escova no meu cabelo. E aí, quando foi tirei tudo e aí eu fui cortando mesmo, porque eu nunca tive dó de cabelo, gente. Eu nunca fui aquela mulher assim. Apegada. Não, nunca eu era. fui. Nossa, eu sofri. Mas pois é. Agora ele tá no. Meu cabelo sempre foi aqui, ó, na cintura. Enorme. Sempre foi grandão, né? Enorme. E aí é sofrido mesmo. Olha, agora acho que é o menor tamanho dele. Quanto maior, mais sofrido, mas é libertador. É libertador, nossa. Porque eu me lembro que eu fui cortando, né? Cortando, e aí chega um período que eu falei, cara, eu vou, né? Aí fui cortando, né? Porque eu não gosto dele curtinho demais, tem que ser assim, né? Mais cheinho e tal. Só que naquela época ele não enchia. E quem tem cabelo liso, acostumou o cabelo liso, inchar é terrível. Então, pra mim, tinha que ser assim, né? Sim. Colado na cabeça. Não, eu já faço assim, tá, gente? Sim. Mas tinha que ser colado na cabeça, E aí, usava ele ainda colado, mas aí eu fui cortando, aí teve um dia que eu falei, que a menina falou, olha, Fabiana, agora a gente tem que fazer mesmo, tirar todas essas pontas. E aí foi o corte mais curto que eu fiz, sabe? E não era esse corte ainda, não. E aí eu fui deixando crescer e tal. O primeiro enrolado que ele deu pós tirar toda a química, não é enrolado de hoje. Nem se compara, é um outro enrolado. Até que eu pensei que ele não ia cachear assim mesmo, sabe? Assim, porque hoje eu passo o pente, faço assim, ele já fica cacheado. Assim, as pessoas pensam que eu faço desde o liso. E eu não faço. Então, enfim, muda até a estrutura realmente, muda, né? Então, e aí eu nunca mais fiz escova no meu cabelo. Pra não mentir que eu não fiz uma escova, mês de março agora, eu fui pra poder pintar o cabelo. E aí ela pegou e falou, posso fazer uma escova pra ver como é que dá? Gente, quando ela fez... Você vai lavar agora, né? Agora ou agora? Já mesmo, viu, já né? tirou a dúvida, podemos lavar de novo. Já tá na cotar, então vamos lavar agora, sabe? Assim. E eu pedi pra bater uma foto. E aí eu me olhei, eu lembro que eu mandei uma foto pro meu marido. Pelo amor de Deus, o que você fez? Não acredito. Tô cansada. E pelo amor de Deus, eu não acredito que você fez. Isso tá feio, né? É porque não comunica mais que eu sou.
Tanto é que eu não consigo mais. Muda a sua imagem Muda completamente. realmente a imagem. E hoje, aquilo que eu lutei tanto é aquilo que mais me identifica. As pessoas me reconhecem de longe, só pelo cabelo. É a tua assinatura, É a né? minha assinatura Mas- de estilo. E aí tem duas questões muito importantes, né, nisso que vocês estão falando. Uma é, claro, tem que partir de dentro. Sim. Não adianta também eu fazer a transição ou querer fazer a transição, qualquer que Tentar, seja ela. né, Laura? Porque tem gente que Ou não tentar, consegue. exato. não. Mas é por isso, não adianta eu querer tomar uma assim. atitude dessa, porque, ai, tá todo Não, mundo é fazendo, é, muito lindo, difícil, nossa, que gente. legal ali pra Não. ela, eu vou fazer também. Não. Tem que nascer de dentro de você, Tem porque que senão ser de você não dentro. aguenta o processo. Não dá. Não dá, gente. Nada na nossa vida feito por outro não Não se adianta, sustenta. é sempre de dentro pra Eu fora. sempre digo que é a autenticidade. O que é ser autêntico? É ser quem você é em todas, sabe? Em todos os momentos, em todos os lugares, né? E ser sincero com você mesmo, sabe? Isso é amor próprio também. Sim. Então, quando eu faço, porque meu marido quer, minha mãe quer, alguém quer, a sociedade me impõe, não se sustenta. E eu conheço muita gente que tentou fazer a transição, né, da minha família, enfim, que começou, que já chegou num período que o cabelo estava grande e fez, né, voltou para. Por quê? Porque não é ela. Não corresponde ao que ela acredita, a quem ela é. E tá tudo bem, gente. E ela tá linda do mesmo jeito. O importante é que ela se sinta na pele dela. Porque é igual fala, se não existe consultoria de imagem enquanto a pessoa não se reconhece. Você entende? Porque senão é um esquadrão da moda. Você vai lá, aí você ganha um cartão de 50 mil reais, vamos fazer compras. Então vamos fazer compra. Mas você não faz, né? Você não faz um trabalho com a pessoa para saber quem ela é, né? Qual é realmente ela pelo gosta menos de o vestir. estilo dela, o que ela gosta de vestir. Não, eu vou porque... Não, aí você tá mostrando o que todo mundo faz, sabe? Que é o quê? Repetir o que você não é. Fica bonito? Fica, gente. Porque roupa nova, né? E ali você tem todo um trabalho de maquiagem, de cabelo, Muita gente por trás. Ali. né? Muita gente por trás para você mostrar Não é a assim no dia a dia, né? mas não se sustenta. Não vai sustentar. Tanto é que tem algumas pessoas que vão pra internet e que passaram pelo esquadrão da moda e que depois mostra, a pessoa voltou a ser quem ela era. Por quê? Porque ela não se reconheceu. Eu já vi esquadrões da moda que a pessoa corta o cabelo e chora, Já vi também. né? O que adiantou? Aí perde o foco, né, gente? Perde o foco. Destoa. Consultoria de imagem, eu sempre falo assim pra quem, né, me procura, consultoria de imagem. Não é esquadrão da moda. Coloração pessoal, gente, também não é consultoria de imagem. Uma coisa é uma coisa, outra Mas vamos coisa é falar outra coisa. a gente consegue falar de um modo diferença, relativamente qual é, né? resumido Sim. da diferença? Vamos lá. Consultoria de estilo, que não é a mesma coisa de consultoria de imagem, Não. que não é a mesma coisa de, óbvio, coloração pessoal, apesar de que tem pessoas que confundem, Sim, né? confundem muito. Acha que fez uma coloração pessoal, fez uma Pronto, consultoria de imagem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada. Não tem Uma nada coisa a ver com agrega a outra, mas Ah, não é isso, a mesma coisa. exatamente. Rita, é o seguinte, porque o que acontece? São três coisas distintas, né? Consultoria de estilo, é óbvio que vai trabalhar o seu estilo pessoal. E aí, quando a pessoa, geralmente os personal stylist, né, fazem styling, é para um momento específico. Então, vamos supor, eu fiz a consultoria de imagem da Laura. Se não fosse uma consultoria de imagem, ia ser só de estilo. Então, eu ia trabalhar a Laura é uma pessoa que ela gosta, ela preza pelo conforto, né? Então, eu ia trabalhar basicamente o natural para ela, que aí é os 7 estilos universais básicos, né? E a gente compra roupa natural para ela. Perfeito. Ela ia saber que o estilo dela é esse. Só que eu tô trabalhando só esse momento, esse dado momento. Eu tenho que lembrar que a vida que tá ali por trás da Laura tem todo um trabalho ali, né? Eu tenho que saber onde ela trabalha, com quem que ela vai trabalhar, o que ela quer ser. Então, eu tenho que fazer, no caso da consultoria de imagem, eu faço uma construção de uma imagem para ela atingir um objetivo específico. Você entende? Entendo. Então, assim, eu uso, óbvio, o estilo da Laura, porque a Laura não tem um estilo universal, tem o estilo Laura de ser. Que isso só é o mais incrível. dela. Que não é consultoria, só permita-me fazer esse parênteses que tem gente que acha, né? Consultoria de imagem, consultoria de estilo, coloração, blá, 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 vai, querendo ou não, te colocar numa caixinha. Não, gente, ele tira você de todas elas. Exatamente. Tem que Porque tirar, na verdade. Tem alguns profissionais que eu acho que tentam colocar na caixinha, mas o ideal seria tirar mesmo. E Porque tem que tirar. o meu estilo é o estilo Laura de ser. Laura Isso aí é de o que eu achei ser. maravilhoso. Porque assim, não adianta, nós não somos iguais. Eu vou trazendo mesmo. lá, tem os estilos universais, né? E aí eu Isso. tenho coisinhas de cada estilo.
Mas eu formo o estilo Laura de ser. Ponto. Que é Acabou. só o seu. Que é meu. É subjetivo, né? É muito subjetivo. E isso é muito potente. É. Porque eu paro de olhar pro outro Pra pra se tentar olhar. eu quero usar aquele tipo de roupa ali. Não. Sim. É o tipo de roupa que eu gosto, que eu me sinto confortável, que eu me sinto bem. E faz toda a diferença. E aí, só dá Faz. certo porque é uma construção de dentro pra fora. De dentro pra fora. A roupa sozinha não vai fazer Não. você se sentir nada. E aliás... A não ser por um momento, ela pode. pode. Você fica bem ali por alguns minutos, algumas horas, mas depois você volta a se sentir com um buraco do mesmo jeito. Exatamente. Se você não tiver inteira do lado de dentro, a roupa não vai te servir de nada. E aí, o que acontece? Como eu falei, é uma construção mesmo, né? E aí, por exemplo, eu já não trabalho mais com os estilos universais que a gente ouve tanto na internet, né? Ah, o estilo é elegante, porque todo mundo quer ser elegante. Nunca vi. Ah, o que você quer? Elegante. Porque o Mas elegante... é elegante, É, gente. mas na verdade, esse elegante que É a gente se adjetivo, conecta, né? Que a gente fala, que a gente se conecta na hora, não é o estilo elegante, é a elegância nata do ser humano. Sim. E ela é nata, entendeu? Então, por exemplo, eu acho muito engraçado que as pessoas dizem pra mim, nossa, mas você é tão elegante. Eu não tenho nada do elegante, do estilo elegante universal, eu não tenho nada. Eu sou totalmente, se for pra falar por estilos, que eu também, o meu é diferenciado, que um dia eu acordo romântico, outro dia eu tô exuberante, eu tô o que eu quero. Conforme o nosso estado de espírito, né? Exatamente, mas assim, a base mesmo é o exuberante, né? Então, e as pessoas confundem tudo porque elas não entendem e acham que entende, o que é pior. Essa parte eu comungo com você, porque as pessoas entendem tudo De tudo. de saúde mental, mas na hora H você, meu Deus, Mas, olha Fabi, o que a pessoa tá fazendo. eu Acho que tenho a muito país. impressão, e até isso me mesmo. corrija se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão que quando você se veste de si, de verdade, né? E aqui lembrando que eu só consigo me vestir de mim quando eu me conheço Sim. o suficiente pra isso, É. todo mundo fica elegante. Não o elegante aquele estilo fechado. Não. O estilo elegante, não. Mas todo mundo passa a elegância. Elegância. Passa beleza, né? Isso é a sua Não é? beleza. Porque, gente, todos nós temos beleza. Sim. Todo ser humano tem beleza. E outra coisa que eu sempre digo, a beleza também está muito nos olhos de quem vê. Né? Isso é Eu acho que a filosófico. psicologia, a filosofia, a sociologia nos traz isso. Nossa, demais. Né? Porque a gente aprende a respeitar o ser humano assim como ele é. Então eu consigo identificar que aquela pessoa é ela. Então aquilo para mim é tão bonito. É muito mais bonito do que a porque é beleza diverso, padronizada, não é? né? Exato. Por causa da diversidade. Exatamente, da É diversidade. muito do Brasil isso. As belezas diversas que nós temos no nosso país, mas as pessoas querem encaixar a Maju com cabelo liso. É Alguém isso. imagina a Maju com Nunca, cabelo liso? nunca, nunca, não Alguém dá pra ver. imagina a Maju com uma roupa nude? Nudezinha, básica, não que ela não possa usar. Ela pode, Ela porque pode, ela tem mas ela vai dar, tonalidade de pele. mas ela vai dar né? o toque dela. Exatamente. Porque ela tem isso nela. Que mulher bela, mas por quê? Porque ela é ela. Porque ela é ela, exatamente. Então, E é isso. incrível. Aliás, eu vou te falar mais, a beleza, né, que está nos olhos de quem vê, aquilo que é belo pra mim pode não ser pra você e tá Sim, tudo bem, tudo certo. né? Mas é muito engraçado quando você se conecta com o seu interior. Por isso que eu digo que a imagem é um reflexo muito forte de quem nós somos. Então, por exemplo, eu não sou uma mulher padrão, nunca fui uma mulher padrão. Não sou. Né? Eu sou uma mulher de 1,72 m, que tem muitas curvas, né? E que assim, é muito complicado, né? Porque, igual você falou, a gente pode lutar a vida inteira para emagrecer. Eu nunca vou ser uma mulher magra, né? Naquele padrão magérrimo. Nunca vou ser. Não Eu adianta. eu estou nessa vibe também. É. Eu aprendi a aceitar isso. Teve uma época da Mas minha vida. difícil. Teve uma época da minha vida que eu queria ter aquele corpo quase de modelo. É. Mas eu fui vendo que era muito difícil chegar naquilo ali. Não é natural, meu. Tem gente que é isso aí mesmo, né? Natural. Natural. Cara, a pessoa até come É. pra dedéu e ela é magérrima. Eu Tá não tudo sou esse certo, dela. tá tudo bem. Mas eu vou deixar você concluir o raciocínio que eu quero comentar um negócio Sim. a respeito disso. Então, assim, não adianta, né? Então, a gente fica nessa luta constante para nós sermos quem nós não somos. Então, por isso que eu digo que a imagem, ela precisa conectar. Então, às vezes, a gente olha uma mulher, um homem, que não é bonito. Assim, eu tô te falando de linhas mesmo, né? Geralmente os homens não são bonitos, Isso. mas eles transmitem algo. A beleza, não é? É isso. A mulher também. Sim. Então, eu sou uma mulher totalmente fora dos padrões, assim, né? Meu cabelo não é liso, né? Não é um cabelo loiro mais, tá, gente? Mas tem conexão com os meus olhos, enfim. Mas você é linda. E aí... Você é uma visão, isso. gente. Eu adoro ver você, Fabi. Exuberância, né? De verdade, assim, Ô, gosto. gente, mas Você é falou que a verdade. gente. Porque a gente gosta do belo. Claro. E lembrando que o belo aqui não é um Não é belo o belo padronizado. padrão, não. Né? O belo tem a ver com harmonia.
com equilíbrio. É isso? Exatamente. Aliás, a gente trabalha na consultoria de imagem exatamente. O belo é a harmonia. E a harmonia é repetição. Então, por exemplo, quando eu repito quem eu sou aqui dentro, deu certo. Legal. Mas essa é a questão. A grande maioria das pessoas sequer sabe quem é aí dentro. Aí eu posso muito falar com complicado. propriedade. Não é? As Rita pessoas vai. chegam lá tendo certeza que elas são exatamente isso. Sou uma personalidade tal, eu sou uma mãe tal, principalmente mãe, que eu acolho muitas mães. E aí você coloca os estilos parentais. É estilo também, tá? Tá vendo? Ó. Estilos parentais. Nossa, mas eu sou permissiva. Não, eu sou autoritária. Não, nós Eu já também sei lá. Olha, eu nós nem não fiz com você, mas eu somos. tenho certeza que eu sou autoritária. Mas nunca somos só um, tá? Nunca somos só um. É como no estilo mesmo de vestir. Né? Nós sempre Exatamente. temos essa mistura. Agora, É. claro, tem um que se destaca mais. Isso, Né? exatamente. É o que transparece mais. Mas Rita, engraçado, você tá falando aí, né, do estilo parental, né? Sim. Que eu tenho certeza que deve estar muito conectado também com os meus temperamentos. Exatamente. Né? Com certeza. Quando a gente trabalha isso na imagem, não tem erro. Porque eu trabalho muito os temperamentos, né? A base temperamental mesmo. Então, a gente descobre os temperamentos. Então, como você falou, sempre tem um que se destaca mais. Sim. E os outros que são complementares, né? Mas tem dois, né? Um que vem, o outro logo embaixo, né? Isso. Então, quando você trabalha e aí conecta, porque cada temperamento tem uma conexão de imagem. Também é batata. Dá certo. Que maravilha. É muito lindo. Preciso passar por esse processo para ontem. É muito Pra bom, ontem. muito Não, e é legal, libertador mesmo. Sim. É incrível. E assim, o processo da parte de autoconhecimento sempre é mais demorado, Sim. né? Porque tem aceitação. Tem. Né? A gente passa por um Muito processo de luto quando a gente descobre quem a gente é. Existe, nossa, tem gente assim que... É profundo, né, gente? E eu fico impressionada, assim, eu não faço consultoria de amiga. Não faço. Nossa, é psicologia. Você sabe, né? Pura psicologia, não dá. Você pode ajudar para comprar uma roupa específica, Claro. você pode, mas não dá para fazer. Por quê? Porque elas não aceitam. Elas não aceitam. Elas sabem que eu tenho a ciência, elas sabem que eu já estudei para isso, mas mas eu não concordo. Então, tudo bem? Então, você não concorda. Aquela história, né? O profeta não tem honra na sua pátria, né? Mas é assim, né? Isso. Tem uma festa. Fabi, o que você acha? Essa aqui com essa aqui combina? O que você acha? Não sei o que. É desse jeito. Mas para consultor não dá. E assim, é mais profundo. Não dá. E aí eu tava falando sobre a diferença, né? Que você me perguntou quase que eu fui. Sim. Consultoria de imagem, E já de falei, estilo. né? De Que estilo. você faz uma transformação mesmo para a pessoa alcançar o seu objetivo. Por exemplo, a Laura, né? Quando a gente começou, eu já identifiquei na hora. Quando a gente olha, eu já olho a pessoa, gente, eu já identifico na hora qual é o estilo base. Tenho certeza né? disso. Universal, temperamento eu já vejo no rosto, enfim. Sim. E então a gente já identifica muito rápido, mas a gente tem que fazer o processo, né? Porque eu também não sou uma irmã, né? Tipo, né? Enfim, vocês sabem, né? Não é uma bola de cristal, é ciência. Mas aí eu faço a construção para a pessoa também entender. Já consultora, aí eu cheguei, né, nas bases do temperamento dela. Essa base de temperamento já me mostra para onde ela vai com relação à roupa. Agora eu preciso saber o que ela quer para ela. Entendeu? Então a Laura, por exemplo, ela tinha uma estratégia, enfim, a gente monta uma estratégia. Olha, Laura, para você impactar, por exemplo, uma coisa que ela adora. Eu não salto, então o tênis dela tem que estar com ela. Então, peraí, Laura, então vamos pegar um tênis que tenha mais, não digo elegância, né? Porque né, enfim, mas um tênis que se conecte com a Laura e que dê essa jogada diferente que você tem. Então, o tênis dela não é um tênis comum, é um tênis que tem brilho, é um tênis que tem, sabe, tem o borogodó que é só da Laura. Sim. Sabe? Sim. Então, é sobre isso. Por exemplo, não me dá tênis. Não sou a pessoa do tênis. Nossa, eu amo. Estou de tênis aqui. Não dá Linda, pra vocês verem, mas eu estou de tênis. Brilhoso, mas é tênis. Gente, eu dou aula de salto. Eu dou aula de salto. Eu dou aula de escarpão. Gente, não, quando eu 4 preciso usar um Gente, salto eu amo hoje... escarpão. Aí, Nossa. tá vendo? Ó? Amo. Quando eu preciso usar um Eu salto tenho que hoje, eu tenho que esconder treinar. eles pra não usar direto. Eu amo. Se eu pudesse, eu Eu tinha um de também. cada coisa. Eu tenho. A compulsão por compra, né, gente? Se eu pudesse, eu tenho, praticamente. Aí, vocês estão vendo, né? Meu Deus, como eu amo esse É bom quando a gente acha alguém. Gente, eu amo. Mas Eu você tá amo vendo que é também. conexão? Sim, claro. E aí agora a coloração pessoal, que é outra, assim, gente, que tá... Completamente diferente. É outra Mas coisa. que Na agrega. verdade, é um passo. É um passo da consultoria de imagem que tá dentro da consultoria de imagem e que também fala de personalidade. Sim, sim. Mas é o que a Laura falou. Não é porque eu descobri a cartela XY
que eu tenho que usar só aquelas cores. Sim, sim. Certo? As pessoas, meu Deus, eu não posso mais usar preto, porque agora eu não posso usar mais preto, gente. Porque a pessoa me vê de preto e fala, mas você, professora, você tá de preto? Nossa, meu marido fala, tá de luto? O que tá acontecendo? Eu falei, pô! É muita cor sempre, né? Gente, eu amo o preto. O que eu não posso usar, né? O preto. Mas tem a maneira, sabe? E o que eu quero impactar ao usar uma determinada cor, né? Eu tô usando com estratégia. Então, é sobre isso. Tá vendo como é autoconhecimento? Aí, mas também não é aquela coisa que também quando a gente fala, as pessoas pensam, ai, meu Deus do céu, agora todo dia eu vou ter que ficar pensando, meu Deus, que a estratégia... Não, vai virar tão automático que quando você já foi, sabe? Você já vestiu, né? É óbvio que é diferente de quando eu vou palestrar. Claro, né? Aí a gente precisa pensar precisa no que a gente quer passar, né? Exatamente, gente, né? Agora, quando eu vou, sei lá, vou pra qualquer lugar, eu sou eu, a Fabiana. Às vezes meu marido fala, precisa ir assim, eu sou assim. Então eu vou desse jeito. Sabe? Você, eu sou eu. Então eu ando assim. E eu acho que em todo lugar a gente precisa ser quem você é. Porque a gente tem mania de achar que você tem que se arrumar pra ir pra uma festa. Não. Ou pra ir pro trabalho. Sabe? Não. Eu vou pra padaria, gente. Eu vou de mim. Sabe o que aconteceu comigo? Maravilha. Eu fiz a consultoria com a Fabi, né? E aí, alguns meses se passaram, eu já me pegava tomando esse cuidado. Então, assim, uma coisa muito legal que eu adorei é justamente essa questão, uma das primeiras coisas que ela me falou, Laura, não tem roupa de sair, roupa de ficar em casa. Então, isso eu já comecei a mudar na minha cabeça. A questão dos sapatos também, né? Laura, você não pode ter sapato inativo no seu guarda-roupa. Você tem que usar todos os teus sapatos. Então, a gente reduziu drasticamente a quantidade de sapatos que eu tenho. E a quantidade de roupas também, porque a gente tem peças estratégicas. Você não é sobre comprar muita roupa. Não. É sobre você saber o que você gosta de usar, o que te valoriza, comprar peças estratégicas que você combina cada peça. Você faz vários looks com cada peça. Exatamente. Mas o ponto que eu quero compartilhar é o seguinte, que eu nem contei isso pra você. Vou contar aqui assim, ó. Todo mundo gente, diz... faz um recorte que eu quero postar isso aqui, tá? Você vê o que é. Não, Sim. eu não sei se vai me dar... Não vai me dar vergonha, porque eu estou em paz com isso. Mas o ponto é o seguinte. Eu me pegava... Em casa, eu já tinha esse hábito, né? Eu não tenho mais roupa de casa e roupa de sair e tudo mais. Mas eu continuava dormindo com vestido velho. Não é roupa de vereador, não. Pelo amor de Deus, roupa de político. Mas eu continuava, depois de alguns meses da gente finalizar a nossa consultoria, eu ainda dormia com meu vestidinho velho, que tu chegou a ver. Eu não quis jogar fora. Falei, não, isso aqui é confortável demais, eu adoro. Não era nem pijama, eu fazia de pijama porque era um vestido mesmo, soltinho. Mas assim, aí até que um dia caiu a ficha. Que você tentou me fazer cair a ficha, mas cara, cada um tem seu tempo. Me caiu a ficha mesmo assim, plim, eu senti, né? Cara, peraí. Eu fico em casa arrumada, eu saio arrumada. Eu tô me arrumando, né, pra todo mundo e pra dormir. Com meu marido. Com seu marido. Coitado dos maridos. Estou dormindo, né, Tem assim. que ficar o restinho. Requenguela. Cara, sem mentira, no dia que caiu a ficha, eu comprei um pijama novo. Tá vendo? Eu tinha hobby, que eu não sei nem há quantas décadas eu tenho esses hobbies. Gente, tá vendo? Que eu não usava. Aí comprei... Gente, é um processo terapêutico. Mas eu decidi, eu não vou mais dormir assim, não tem nexo. E não é só pro meu marido, não é pra mim mesma. Claro. Né, de eu deitar, cara, me sentindo vestida de mim pra deitar também. Até pra você acordar bem, né? Sim, aí foi muito engraçado, porque eu comprei pela internet mesmo o pijama, tal, baby doll, do jeito que eu gosto, tal, ok. Nem me preocupei com a cartela de cores, não, sabe? Gente, calma, né? Mas comprei o pijama. E aí, quando chegou, dei aquela lavadinha, comecei a nunca mais dormir. Eu doei meus vestidos, aqueles que eu usava. E agora eu posso dizer que sim, eu me visto de mim mesma em todos os momentos, inclusive pra dormir. Mas foi muito engraçado que no primeiro dia, né, e foi assim, pijama novo, resgatei meu hobby que tava aposentado lá na gaveta. E mais ou menos está dando, porque eu era uma pessoa um pouquinho menor quando eu comprei aquele hobby. Mas eu uso. E aí, quando eu saí, né, do quarto, assim, tomei banho e tal, tava pronta pra dormir, o meu filho olhou pra mim e falou... Vai sair, mãe? Vai sair Que de roupa pijama? é essa? Meu filho adolescente. Tá vendo? Que roupa é essa? Você tá parecendo uma pessoa rica. Porque eu estava de pijama decente e hobby. Você tá vendo? Né? Ele não viu nem o pijama, ele só viu o hobby, que era um hobby meio transparentinho, tal, bonito, vendo? assim, né? E aí eu falei, meu filho, mas eu sou rica, querido. Nós temos saúde, realmente eu me sinto uma pessoa rica.
Aí a gente entra e realmente, eu achei engraçado, mas era assim que eu me sentia. Gente, eu estou rica de dormir de hobby. Eu tenho um E problema. não tô falando de riqueza financeira, Não, porque não é. riqueza é um Gente, conceito vai, super amplo. E demais. dinheiro é só um pontinho, né? E aliás, se tu não tem a riqueza que o dinheiro não pode comprar, Exatamente. você nem se sente rica mesmo tendo todo o dinheiro e do você mundo. nem alcança esse dinheiro que você precisa. Não. Pois é, Você não mas tem eu nem achei- sabedoria pra ter esse Exatamente. dinheiro. Mas eu achei incrível, tipo, mãe, você tá parecendo uma pessoa rica. Tá vendo? A imagem que ele teve de mim, gente, que era o que a gente tava falando, Você né? tá vendo? Gente, Só olha os mudei filhos o aí, né? hobby. Pra poder E eu vou te confirmar, falar. né, a mudança. A, né? a imagem Maravilhosa. impacta direto nos seus filhos. É impacto, assim, direto nos seus filhos. É verdade. Porque eles sentem prazer de falar, olha, minha mãe. Ó, aquela lá é meu pai, aquele lá é minha mãe. Né? Por quê? Porque eles veem a força que você tem também na sua imagem. Uhum. Então você transmite isso pra ele. Você falando de dormir, né? Eu sempre durmo de touca, cetim. Tem que dormir, porque por senão causa no do outro cabelo. dia, Sim, sim. meu Quando eu tô cabelo acorda cacheada medusa, também. né? Uhum. Eu amo a mitologia grega, mas medusa eu não quero, né? Enfim, aí eu durmo de touca. O que que eu fiz? Comprei as toucas nas cores das minhas Ai, que lingeries, né? Tipo, né? Das Gente. minhas... Gente, eu só tenho uma. Não, gente. Eu Porque vou é fazer baratinho, isso. viu? Vou fazer isso. Touca é baratinho. E aí eu compro, aí meu marido, e aí a menina cuida do meu cabelo, a Isa, e aí ela falou assim, meu Deus do céu, você dorme de touca, né? Eu tenho a fronha de cetim e a touca de cetim. Falei, durmo. Sim. Ela falou, meu Deus do céu, coitado do seu marido. Falei, querida, ele já até sabe. Aí ele vira e fala pra mim que eu pareço uma pintora do século XVII. Aí ele, eu tô dormindo com uma pintora do século XVII, tá vendo, gente? Então, é a forma como você conduz, Exatamente, entendeu? A com coisa. certeza. Porque é assim, gente, não tem jeito. Eu sempre digo, e é a minha bandeira sempre. Primeiro, consultoria de imagem não é caro. É um investimento. Eu falo assim, não é... Porque as pessoas, quanto custa, né? O valor, né? Eu falo assim, olha, aliás, é o que você vai investir em você. Uhum. Porque vai te dar retorno. Entendeu? Sim. E é como você falou, é uma construção. Não é um esquadrão da moda que você muda, sai de lá não é. transformada. Não. Mas você aprende e vão virando chaves. As chaves vão virando. A gente não faz terapia, né? Para poder virar chaves. Sim. É a mesma coisa na imagem pessoal. E essa imagem pessoal assertiva, com estratégia, impacta aonde você trabalha, impacta dentro da sua casa, com o seu marido, com seus filhos, até na forma como eles te tratam. Sabe? No profissional, então, nem se fala. Ah, eu imagino. Né? Porque você mostra a autoridade. Sim. E aí, quando eu vou dar palestra ou que eu vou dar cursos, enfim, a primeira coisa que eu falo, as pessoas não me conhecem, eu falo assim, o que a minha imagem comunica para você? Na hora que as pessoas começam a responder, é exatamente isso que eu Ou seja, planejei. você consegue realmente Transmitir o que você quer. transmitir o que você E só abrindo um parênteses muito importante que você comentou do filho, né? Gente, isso é muito sério. A gente fala aqui para mães e a forma como eu me vejo influencia na imagem que o meu filho tem de mim. Com Só que certeza. mais do que isso mostra pro meu filho a forma como ele tem que se ver também. Exatamente. Então, sabe, a nossa autoestima é o melhor incentivo para a autoestima verdadeira, né? Exatamente. Da criança. Então, assim, é inevitável isso. É aquela história, né? Eu não posso ensinar pro meu filho o que eu não faço. É porque os filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pela fala. Exatamente. Não, total. Meu filho costuma dizer assim, que as palavras ensinam, mas que o exemplo arrasta. As palavras podem até convencer, mas só o exemplo que arrasta. As palavras E é convencem, isso, o exemplo isso, arrasta. É isso O que meu arrasta. caçula aí que tá fora do Brasil, Da né? gracinha. Ai, mãe. É o orgulho da mãe. Coração. E tu sabe que o verdade. meu gatilho para eu realmente começar a investir, né, na minha autoaceitação com relação ao meu corpo veio justamente dos meus filhos. O Ítalo está mandando a gente encerrar, gente, que a gente está terminando nosso prazo aqui, tá? Já tá, Ítalo. Só mais Vamos já um caminhar pro tiquinho. encerramento. Já estamos mais. terminando, gente. Eu só quero Só comentar mais um isso, né? tiquinho. O meu gatilho principal, assim, que realmente foi o início de eu mudar começar, claro, que é um processo, mas dessa autoaceitação com relação ao meu próprio corpo veio justamente por causa dos meus filhos, principalmente das minhas filhas. Você tem duas, Porque né, eu tenho Laura? duas meninas e eu me peguei, peraí, né? Porque, querendo ou não, não é sobre eu dizer para elas que eu amo o meu corpo. Não, Porque, naturalmente, o que a gente realmente pensa de si transparece. transparece não. Então, por exemplo,
E criança, né? Acho que vocês que são mães, obviamente, devem perceber isso. Eles são nossos maiores treinadores, né? São. Porque, por exemplo, não sei vocês, mas os meus filhos, as minhas filhas principalmente, às vezes falam, por exemplo, da minha barriga. Né? Ai, mãe, adoro sua barriga. E você acha que tem alguma coisa? Não, porque ela é tão fofinha. E eu adoro a minha barriga. E de verdade, assim, foi um processo de eu valorizar, porque, por exemplo, já teve criança minha chegando perguntando, né, por que a minha barriga é grande? Tem umas dobrinhas, não sei o que e tal, né? Se isso não me incomoda. E eu falo pra eles e falo, gente, não é da boca pra fora. Eu falo porque hoje, graças a Deus, eu sinto isso. Falo, cara, eu amo a minha barriga. Em primeiro lugar, ela é saudável. Glória eu não a tenho, Jesus. né, graças a Deus, nenhum Seu corpo conta problema. suas histórias. Exato. Exatamente. E eu falo isso pra eles, olha só, essa barriga fofinha aqui, vocês têm noção que ela gerou 4 crianças. Exatamente. Graças a Deus, saudáveis, Graças que são a Deus. vocês. Uma vez eu falei pra eles, sabe o cérebro de vocês foi construído formado aqui dentro. Mas você Então, sabe... como é que eu vou falar qualquer coisa? Porque, mas isso foi uma construção, Rita. Sim, mas de é um verdade, processo porque é um inconsciente processo deles também. mas foi uma De construção gostar em mim. de onde eles estavam. Ele tá te falando, mãe, eu amo isso aí. Eu amo isso aí. Sim. Entendeu? Não, mas Eu já me tava aí. falaram no sentido de, se não me incomoda. Sim. Né? Se eu não queria ter a barriga É porque diferente o que e tal. é? Aí volta Mas pra eu aquele realmente- padrão construído pela sociedade que já Sim. tá na cabeça deles também. Já. Porque, gente, Já. infelizmente é inerente à sociedade, que é inerente em nós e que está sendo colocado também nos nossos filhos. Sim, sim. Então, assim, o que que eles quando perguntam isso, eles não pensam na história, né, de que eles estavam ali dentro. A não ser que a gente faça isso, né? por Mas, eles. e aí, quando a gente faz, a gente tá mostrando pra Exatamente, eles uma outra coisa. Exatamente. Né? De E verdade. dando valor até amanhã nelas mesmo, nas meninas, né? Porque elas vão ser mães, Sim. em nome de Jesus, né? Sim. E os meninos serão pais. E terão mulheres que vão gerar e que também Exatamente. terão barriga. Aí fala a minha língua, porque é assim que eu eduquei meus filhos. Exatamente. Você vai ter mulher, ela vai estar linda, mas em algum momento pode ser que não esteja. Exatamente. Mas aí sim, elas são ainda mais dignas de serem amadas. Amadas. Deixa eu fazer um coraçãozinho pro Caio. Mamãe ama, eu fiz pro Biel, não fiz pro Caio. Mamãe ama do coração, meu amor. Ó, se eu pudesse, eu tenho mais um monte de coisa pra falar com você, Fabi. Mas a gente vai literalmente ser expulsa do estúdio, então não dá, infelizmente. Gente. Vamos caminhando pro fim. Eu só Vamos. queria, então, que mensagem você deixa pra quem tá nos assistindo com relação a autoconhecimento? Vestir-se de si e a importância disso. O autoconhecimento é algo muito complicado, né? A gente sabe disso. São anos de terapia, né? E as pessoas... Que não acaba. Não acaba nunca, jamais, graças a Mesmo Deus. porque existem momentos, né, Fabi? Igual aí você falou, desculpa te cortar, mas Não. você falou aqui que a Laura se identifica muito nesse momento com tênis, mas a Laura está criando 4 filhos. E amanhã ela pode... Pode ser que ela amanhã esteja de saltão, então é o Exatamente. momento. É um né? momento que a O gente próprio vive. estilo Laura de ser, como o estilo Rita de ser, ele muda. Isso, muda, Ele e não é graças uma, a Deus. ele não é uma Mas coisa aí que eu também vou a gente vai ficar. E eu vou voltar a Heráclito, né? Heráclito Heráclito. dizia Ai, eu amo filósofo, que viu, eu também gente? amo. Gente, eu sou, né? Minha Psicologia vem da né? filosofia, viu, gente? Exatamente. Mas Heráclito dizia, né, que nós não podemos nos banhar no mesmo rio 2 vezes. Exatamente. Porque as águas não serão mais as mesmas, Não serão. nem nós seremos mais os mesmos. Isso. Então, nós estamos em eterna mudança. O ser humano, ele está em mudança. E que bom por isso. Aquela história de falar assim, porque a cartela de coloração, por exemplo, é para sempre. Porque o estilo é para sempre. Não é. Nada no ser humano é para sempre. Nada. E nós estamos em eterna mudança. Então, nós precisamos ter isso em mente. E aí, o que eu digo, que eu quero deixar, né, para as pessoas que estão aqui no seu podcast maravilhoso, primeira coisa é o amor próprio. Eu gosto de usar o versículo da Bíblia que fala assim, né, que a gente deve amar o outro como a nós mesmos. Que as pessoas Exatamente. confundem, né? Elas entendem errado esse negócio. Elas entendem assim, que, peraí, eu preciso amar o outro. É. Você nunca vai amar o outro se você não tiver a condicional de que você precisa se amar primeiro. Verdade. E quando a gente fala de se amar primeiro, gente, pensa o tanto que é difícil você se conhecer e se amar por completo. Se aceitar, né? Né? Aceitar a autoaceitação de todos, muito porque difícil. assim, nós somos pessoas que temos inúmeros medos, defeitos, né? Porque nós somos seres humanos. E o nosso corpo, ele revela isso também. Então, você ter essa capacidade de se amar por dentro e por fora, por completo, é o que vai nos fazer amar o próximo. É verdade. Porque aí a gente entende que as minhas dores são as dores do outro também. E que, às vezes, as dores do outro são outras dores que eu não sei o que é. Mas que eu tenho que amá-lo apesar dessas dores.
sabe? Apesar dos seus defeitos. Então, e é difícil, é um processo muito complicado. E às vezes a gente não ama nossos pais, né? Enfim, eu mesmo, né, tive um processo muito doloroso com meu pai e com a minha mãe, né? E cada dia eu aprendo que eu tenho que amá-los porque eles também são pessoas como eu sou, né? E que eles passaram por lutas que eu não passei. Uhum. E que, graças a Deus, hoje eu estou aqui graças a eles. Apesar das suas... Ai, meu Deus, como é que eu posso falar? Eles não são perfeitos, né? Apesar das suas Nem nós imperfeições, somos, né? Eles fizeram o máximo que eles puderam por mim. Foi o que Eles fizeram o melhor que eles deram conta. que eles deram conta. É isso. E hoje é a mesma coisa, né? Hoje nós devemos pensar que nós não somos perfeitos e que nós devemos nos amar por completo, dentro e fora. E que eu preciso passar esse amor que eu tenho por mim também através da minha imagem. Então, o que eu sempre digo é, autoconhecimento é uma busca incessante todos os dias. E se amar é uma luta também diária, de todos os dias, você se treinar, sabe? Naquele dia que você tá na bad, que você não quer se arrumar, dia de se arruma por você. Porque quando eu faço isso, eu mudo meu dia, mudo o dia de outra pessoa. É verdade. Uhum. É verdade. Então, assim... Começa pela gente. Não, e o se Exatamente. arrumar, claro que quando você tá mal, a última coisa que você quer é se arrumar. É. Mas quando você consegue dar esse passinho e se arrumar minimamente, tem grande chance de você mudar até o teu humor. E falar Já de se começa a arrumar, vamos falar dos nossos Ah, parceiros. você tá tão É verdade, arrumada. gente, vocês estão vendo? Nós, a gente vai Nós encerrar. estamos arrumadíssimas Primeiro, consultoria hoje. da Fabi, né? Nós mandamos É verdade. fotos Ô, pra gente, vocês ela. viram? Olha que coisa linda, as duas de palhetas semelhantes. E não foi forçado, né? Foi natural. Aconteceu. Sintonia. É, mas estão lindas. É. E graças a quem? A quem? Vamos lá. Fabi, que Ai, Fabi gente. é nossa consultora. É, sim, oficial. Oficial Ô, gente, deste podcast. olha, então não é que só bom. hoje que ela nos ajudou a escolher o look. O primeiro também. Nos próximos, no Nos primeiro. próximos. Ela Espero não já errar, né, gente? é uma, Pelo amor de Deus. é uma das apoiadoras desse podcast. Ai, com certeza. Nossa, A Deire Modas, Isso. que A nos Deire é show. agracia com esses looks Sim, maravilhosos. sim. E a minha xará Laura, da Imperial Ah, Joias. é. Que Olha lá, todos gente. os nossos Olha acessórios. os acessórios, porque mulher merece. Onça. É Aí, ó, verdade. onça lá. Gente, eu Sim, amo, né? tudo Eu estou mais. aqui de Arara, bem flora, fauna brasileira. E ó, de Ó, onça. Onça. Só tá mostrando a Toda- personalidade dela. Exatamente. Ela Sou eu. ela é E essa todinha. cor aqui, ó, É. Rita Rocha. Está na Então, a gente- cartela dela, A deixa gente ela. fechou o nosso trio de ouro. Fabi, Deire Ô, e Laura. gente. Gratidão a vocês, de Beijo, verdade. Eu que meninas. agradeço, viu? Eu agradeço demais. E gratidão Nossa. a você por ter participado. Nossa. desse Ai, nossa, eu primeiro tô super podcast aqui. honrada de estar aqui. Amo. A gente vai passar mais umas 4 horas, a gente pode ter É, certeza. eu acho Com que a gente, certeza. depois a gente Nós combina o vamos parte repetir. 2, o parte 3, Nós né? vamos Porque agora repetir. realmente a gente vai ter que encerrar. É porque- Mas eu teria bastante coisa pra falar ainda. Sim. Sempre temos, É, né? Ainda mais sobre esse sempre. assunto. É. Sim, Mas é mulheres muito bonitas, vasto, é inteligentes, vestidas de si. Gente, tem muita coisa pra falar. Tem, E a gente não quer guerra com ninguém, a gente quer agregar. É Com isso certeza, a gente mesmo. quer paz. É, a gente quer paz, tá? Muito obrigada, Fabi. Obrigada, Obrigada, Rita. Obrigada, companheira. Obrigada, Rita. Obrigada a você, Laura. Fabi. Obrigada, Ítalo. Ah, é. Obrigado, Ítalo. Ele é o bendito Obrigada a fruto. vocês que estão aqui nos assistindo. Obrigada a todos, foi muito bom. E Foi até a próxima. ótimo. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tchau.